Hoje eu vou mostrar para vocês como eu faço essas coxinhas aqui que fica com uma massa sensacional, desde a massa até o recheio, até a fritura, que fica com essa casquinha super crocante. Nossa coxinha aqui, nós vamos utilizar aqui um peito de frango de mais ou menos 1 quilo. Eu vou utilizar para fazer o caldo da coxinha, eu vou utilizar alho, 3 dentes de alho, meia cebola, 2 folhinhas de louro, orégano e salsinha desidratada e cebolinha. Aqui na panela eu já coloquei um fio de óleo para começar a fritar o peito de frango. Vou deixar o óleo dar uma esquentada aqui para esse peito ter que fritar, dar uma boa selada nele aqui, para depois a gente começar a desenvolver o nosso caldo aqui da coxinha. Esse peito aqui tem mais ou menos 1 quilo. Esquentou um pouquinho o óleo aqui, com o peito de frango. Vou deixar ele fritar bem aqui. O alho, a cebola estão assim em pedaços grandes, porque isso daqui vai dissolver tudo aqui da massa e depois não vai ser utilizado esses produtos. É só para dar sabor aqui no caldo. Para fritar bem aqui. Coloco para fritar tudo aqui, eu já venho também com uma colher de sopa de sal. Deixar esse aqui fritar, para ele começar a dar uma cor mais forte no nosso caldo. Vou fritando aqui para a cebola, o alho, vai fritando tudo junto. O frango vai ficar bem dourado. Então tá ficando aqui as beiradas dele. Deixa ele dourar bem, para soltar bastante sabor aqui. Eu aqui não estou utilizando caldo de carne, mas nada impede que se você quiser colocar um caldo de carne, um tempero mais da sua preferência aqui já pode colocar nessa etapa. Um caldo de legumes, um caldo de galinha, aí vai do que você preferiu, tá? Fritei bem aqui o frango, que ele já está bem frito o peito aqui. Eu já venho aqui com o suco de um limão inteiro, para ele continuar dando uma fritada a mais aqui. Deixa ele continuar dando uma friturinha a mais aqui, para a gente dar continuidade. O meu peito aqui estava um pouco congelado, por isso que ele está um pouquinho mais demorado para fritar. Só ir com calma aqui que dá certinho, ele frita bem. Fica bem selado por fora, porque o meio é só na pressão para ele cozinhar. Agora, que já está bem frito, eu vou vir com a água. A quantidade de água aqui nessa etapa é mais ou menos 1,8 litro a 2 litros, até cobrir bem aqui o peito de frango. Cobre todo ele aqui e vem com o resto dos ingredientes. Vai aqui a cebolinha, o açafrão, o orégano, a salsa desidratada e a cebolinha. Já vai tudo aqui para cozinhar junto com o frango. Coloquei tudo aqui, esse frango vai cozinhar mais ou menos por 25 minutos na pressão, depois que pegar a pressão. E aqui o peito de frango por 25 minutos, depois esperei sair toda a pressão. Agora eu vou tirar ele daqui para poder esfriar, para depois desfiar ele. Depois que a gente finalizar essa parte do recheio, que vai até a parte de desfiar ele, que a gente começa a fazer a massa. Eu já cortei, eu desmontei o peito de frango, eu vou picando assim para ele ficar mais fácil de desfiar. Depois que terminar de picar assim, eu vou levar ele à panela para poder desfiar. Assim fica bem mais fácil picando os peitos assim, fica bem desfiado e desfia rapidinho. Eu já piquei todo o frango aqui, eu vou fritar um pedacinho de cebola, fritar bem essa cebola aqui, deixar bem refogada, para assim dar continuidade nesse recheio. Esse recheio de frango fica bem soltinho, então ele fica bem sequinho para a coxinha. A coxinha não pode ter o recheio muito cremoso ou com mais líquido, que ela tem perigo de explodir no fogo, de estourar. Vou fritar bem aqui, coloquei um pouquinho de açafrão. E vou fritar bem aqui, deixar fritar bem essa cebola. Aqui pode ser usado colorau, pode ser usado um pouquinho de extrato, mas tudo bem pouquinho, para não ficar com umidade no recheio. Coloquei o frango aqui, vou fritar ele bem aqui, assim, para misturar bem com o açafrão e a cebola, até ele ficar bem sequinho. O frango ainda depois de cozido ele fica com um pouco de umidade, e dando essa fritada que ele vai terminar de tirar essa umidade. Depois de pronto, esse recheio não vai ficar seco, porque a cebolinha, o cheiro verde que vai aqui, ele deixa a umidade do recheio estável. Enquanto ele frita aqui, você já vê como está o sal. O meu aqui está faltando um pouquinho, vou pôr um pouquinho mais, para terminar aqui de refogar essa parte
para poder apertar ele aqui para poder desfiar. Esse frango também, depois de ser passado assim na panela, pode ser desfiado na batedeira. Eu vou desfiar com o moedor, que eu acho mais prático. Depois que eu fritei bem aqui, pessoal, eu venho aqui e fui apertando assim até ele desfiar bem. Eu uso esse moedor aqui, moedor de batata. Vai apertando assim até ele moer tudo aqui. Já está bem desfiado aqui, agora eu vou colocar cebolinha aqui para finalizar esse recheio. Cebolinha aqui a gosto, pode colocar o tanto que quiser, cebolinha, salsinha. Aí vai do gosto de cada um, pode, quem gosta, pôr coentro também. Eu desliguei o fogo, eu ligo o fogo aqui para dar uma mexida de leve nessa cebolinha, só para misturar mesmo, e desligo o fogo. Vai só de envolver aqui bem com o frango, desliga o fogo e reserva isso daqui, para a gente agora passar para a parte da massa. Misturei toda a cebolinha aqui, eu vou reservar para esfriar. Esse recheio não pode ser recheado o quê? Para ele não dar vapor dentro da massa da coxinha. Aqui a gente vai começar a fazer a massa. Eu vou tirar 1 litro de caldo aqui, peneirar para tirar 1 litro. Que tudo que for utilizado aqui no cozimento vai ficar aqui na peneira. Passar aqui 1 litro do caldo. Aqui tem 500 ml. Passei 500 ml. Olha só como esse caldo fica bonito. Fica um caldo bem com a cor do frango mesmo. Fica certinho esse caldo aqui da coxinha. Vou colocar aqui na panela. Por isso que eu falei no começo da receita que era bom utilizar, pode ser utilizado tudo em pedaço, que ele vai ser peneirado. Tudo que tiver em pedaços maiores vai ficar na peneira. Deu 1 litro aqui certinho, ainda sobrou um pouquinho aqui que eu vou congelar. Vou congelar porque esse caldo de galinha aqui é a mesma coisa que aqueles comprados no mercado, a gente utiliza depois quando for fazer uma receita. Aí põe esse caldo aqui, fica certinho. Igualzinho aqueles caldos que vendem no supermercado. Com o caldo aqui já separado, eu vou deixar ferver. Quando levantar a fervura, a gente vai vir com a farinha de trigo aqui. Eu estou fazendo essa receita aqui. Qualquer dúvida que vocês tiverem sobre a receita, sobre quantidade, vocês podem deixar aqui no comentário que eu respondo para vocês. Ela já está aqui no fogo. Eu vou vir com um pouco de sal aqui para acertar o sabor da massa. Vou ligar aqui para deixar ferver. E vou colocar mais um fiozinho de óleo. Porque esse óleo aqui não está o tanto certo ainda. Mais um pouquinho de óleo, assim é pouca coisa. Só para deixar ferver. Quando levantar a fervura, eu desligo o fogo aqui para dar continuidade na massa. Agora que a água já ferveu, nós vamos desligar o fogo aqui. Aqui eu tenho 500 gramas de farinha de trigo e 1 litro de caldo de frango. Eu fiz a farinha de trigo medida nesse copo aqui. Tirei 300 gramas, que é o que diz aqui na farinha de trigo. Aqui a farinha de trigo tem 300 gramas e depois eu tirei mais 200 gramas. 500 gramas certinho. Vou colocar a farinha aqui com o fogo desligado. E vou misturar isso daqui muito bem. Misturar tudo isso daqui para dissolver essa farinha com o caldo aqui. Vou misturando aqui até dissolver tudo. Mexe bem assim para chegar no ponto certo da massa. Vou mexendo. No começo assim parece que não vai dar o ponto correto. Mas é só ir mexendo aqui que ela vai dar certinho. Sempre com o fogo desligado. Para depois que tiver bem misturado, ligar o fogo de novo. Mexe bem assim para dissolver todas as bolinhas do trigo. E vai mexendo até dissolver tudo. Aqui vai se formando esses trigos que vai ficando assim. Você vai mexendo e ele vai incorporando todinho aqui na massa. Essa massa de coxinha, ela fica com a consistência de uma coxinha de batata. Só que é só de farinha de trigo mesmo. Fazendo esse procedimento aqui, ela fica com a mesma consistência. Fica com uma massa bem cremosa, bem leve. Não fica aquela massa pesada. Vai dissolvendo aqui toda a farinha bem assim para depois religar o fogo. Isso aqui é coisa de uns 5 minutos mexendo assim para dissolver tudo. Aí já dá para ligar o fogo de novo. Misturei toda a farinha aqui bem na massa. Assim ela tá grudando um pouco. Eu vou religar o fogo agora. Vou religar aqui para ela começar a cozinhar aqui até ela desgrudar da panela. Aqui no meu fogão é mais ou menos uns 10 minutos, ela já dá o ponto. É sempre em fogo alto, fogo normal. E vai mexendo aqui até ela desgrudar bem na panela. Para se tiver qualquer bolinha de trigo, agora nessa etapa do cozimento ela dissolve tudo. É só de ligar assim, como a panela já está quente, ela já começa a querer soltar já. Só que não está no ponto ainda, porque a farinha tem que ser cozida.
Para fazer salgado, fazer doce, sempre é bom ter panela grossa. Esse aqui é de alumínio grosso, então elas ficam bem melhor para poder cozinhar uma massa, para fazer um doce. Eu sempre utilizo assim. Eu sempre utilizo essa mesma panela aqui, como vocês podem ver em vários vídeos, para mexer doce ou para fazer salgado. Que ela cozinha muito bem a massa e ela distribui o calor por igual. Aí vai mexendo aqui, a consistência da massa vai mudando, ela vai ficando uma massa bem lisa para dar o cozimento dela. Aqui ela está começando a chegar no ponto, olha só, ela não gruda mais na panela. Vai mexendo aqui, ela vai erguendo assim por inteira. Olha, ela desgruda inteirinha da panela já, mas um pouquinho mais só. Deixar bem cozida ela para não ficar com gostinho nenhum de farinha de trigo. Mexe bastante assim, que ela vai dissolvendo bem aqui e vai cozinhando. Ela fica uma massa bem lisinha, olha só como ela fica bem lisa. Mexendo assim para dar o ponto da massa. Só ir dissolvendo ela bem aqui para ela cozinhar. Mistura tudo até dar o ponto. Eu já faço tudo em fogo alto mesmo, que é mais fácil aqui para mim. Eu gosto de cozinhar assim que eu não perco o ponto da massa. Essa massa aqui eu estou fazendo 1 litro de caldo de frango com mais 500 gramas de farinha de trigo. Mas aqui, para quem quer fazer quantidade maior, para revender, para fazer mais quantidade para congelar também, é só dobrar a receita aqui da massa que dá certinho. Não tem erro nenhum essa receita que se dobrar ela. A massa agora já ficou pronta aqui. Eu vou pôr na vasilha para começar a repartir as bolinhas da coxinha. Coloco aqui na vasilha, olha só como ela solta por inteiro. Não fica nada, que ela cria uma crosta aqui, só que não gruda na panela. Tá pronta a massa, agora é só repartir as bolinhas da coxinha para começar a modelar elas. Agora que eu já tirei do fogo ali, eu posso mexer com ela assim quente mesmo. Se quiser esfriar um pouquinho, pode deixar também. Você pode tirar as medidas na balança ou tirar na mão mesmo assim. Eu vou fazer no tamanho assim, que eu já tenho mais ou menos a prática do tamanho que eu quero. Aí eu já faço direto assim. Vai modelar todas as bolinhas para começar a montar as coxinhas. E a massa, olha só como a massa fica uma massa boa. Super macia, super leve, uma massa muito bem cozida. Fica perfeita essa massa de coxinha. Fica bem lisinha, olha só como ela fica. Uma massa super macia. Agora, pessoal, já modelei todas as bolinhas aqui. Eu prefiro fazer assim as bolinhas, porque você já vai pegando a medida correta do tamanho que você quer. E você não precisa ficar medindo na hora de modelar. Você vem assim com a bolinha da massa, vai abrindo assim como se fosse um copinho. Abre bem assim, afunda aqui o meio. Faz como se fosse um copinho. Você vem aqui com o recheio, coloca o recheio aqui. Aperta o recheio, não pode deixar o recheio solto aqui. Aperta bem o recheio e vai fechando assim. Vai apertando a massa e apertando o recheio para baixo. Vai fazendo assim e vai modelando aqui a pontinha depois. Apertou bem assim, já está pronta a sua coxinha. Olha só como ela fica. Aponta bem certinho aqui, já está prontinha a coxinha. É bem facinho de modelar. Eu agora vou fazer outra aqui. Abre aqui, eu pego, modela assim a bolinha da massa para ela ficar bem hidratada. Abre aqui um copinho. Bem certinho assim o copinho. Vem com o recheio aqui. Uma colher de recheio. E aperta ele bem aqui dentro. Apertou bem o recheio? Você vai fechando aqui, apertando a massa contra o recheio. Vai apertando assim para ela fechar e apertar o recheio e não ficar ar. Vai fechando e vai modelando assim. Modela bem até arrumar as pontinhas assim. Já está pronta a coxinha. Olha só como que ela fica. Agora eu vou fazer o resto aqui, depois eu volto no modo de empanar. Terminei de modelar as coxinhas, agora a gente vai passar para o empanamento. Para empanar elas, aqui na vasilha eu já vou colocar uma colher bem cheia de farinha de trigo e vou dissolver com 200 ml de água. Dissolver bem essa farinha aqui, que isso daqui vai fazer a sua coxinha não ficar com aquela casca escura. Quando ela é congelada, você pode deixar ela congelada por 2, 3 meses e ela não vai mudar a cor da farinha de rosca dela, vai estar sempre do jeito que você congelou. Isso aqui conserva muito a coxinha. Vou misturar bem isso daqui para poder começar a empanar. O empanamento aqui, eu passo uma vez nessa calda aqui, que é a líquida, né?
e uma vez na farinha de rosca. Isso daqui já dá bastante crocância na massa. Já estou com a farinha de rosca aqui, vou começar a empanar agora. Para empanar essas coxinhas, aqui não tem mistério, é só você pegar, molhar os seus dedos aqui para ela não afundar nessa calda, porque senão ela cria aquelas bolas na farinha de rosca, e ir jogando na farinha de rosca ali. Molha bem as mãos aqui, vai passando e vai colocando lá. Vai molhando aqui, vai passando na coxinha e vai colocando aqui na farinha de rosca. Molha bem aqui, passa na coxinha e leva na farinha de rosca. É só fazer assim todas, que vai ficar perfeita essa coxinha, fica com a casquinha bem crocante, bem certinho. Olha só como ela fica empanada. Certinha a massa. Não dá erro esse empanamento aqui. Agora eu vou terminar de empanar aqui, depois eu volto com a fritura delas, para fritar e finalizar essa receita. Olha só como elas ficam perfeitas o empanamento dela. Desse jeito de empanar aqui que eu estou fazendo, que é empanado na água e a farinha de trigo, é uma ótima opção para quem quer revender. Isso daqui não vai escurecer sua coxinha, você pode manter ela congelada, que ela vai manter a cor da sua coxinha e vai estar sempre fresquinha no freezer. Dura bastante tempo congelada, então não dá trabalho, não muda a aparência do seu produto, mantenha ela sempre fresquinha. Sempre do jeito que ela é congelada, ela vai ficar assim. Sempre perfeitinha assim. Agora que eu já terminei de empanar, ela ficou assim depois de empanada. Massa bem lisinha, tudo certinho aqui com a farinha de rosca. Eu vou levar ao freezer tampado. Na geladeira também, você tem que guardar tampado. Deixa tampado para pegar bem essa farinha de rosca, mais ou menos umas 2 horas, você já pode fritar ela. E no freezer, se congelar, depois de congelado, você faz o congelamento, aí você vai descongelar por meia hora para depois fritar. As coxinhas já ficaram no freezer aqui por 2 horas, deixei congelar bem, olha só como ela não escurece. Fazendo aquele procedimento que eu expliquei na hora de empanar. Agora eu vou fritar elas para poder finalizar aqui a receita. Agora eu vou pôr para fritar aqui, que já está com o óleo quente ali. Agora eu coloquei já aqui no óleo a coxinha. Deixa eu fritar bem aqui o óleo, para deixar ela ficar bem douradinha. Eu estou fritando aqui na panela própria que eu uso aqui para as frituras. Então ela frita rapidinho a minha panela aqui. Vou fritar e daqui a pouco eu volto para finalizar a receita. E assim ficou, pessoal, as coxinhas. Olha só como elas ficam bem douradinhas. Ficam com a casquinha super crocante. Fica uma receita super especial essa coxinha aqui. Fica perfeita essa massa mesmo. Uma crocância muito boa. Olha só como ela fica por dentro. A massa super cremosa, uma massa perfeita, que parece massa de batata, mas não é. Fica perfeita essa massa aqui. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no meu canal, ativar as notificações e deixar o seu like. Até mais, pessoal!